Fala pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma revisão de alto rendimento. Hoje a gente vai dissecar um tema que é figurinha carimbada nas provas, a demissão por justa causa. Dominar essa lógica não é só sobre decorar a CLT, mas entender exatamente como os examinadores e os juízes do trabalho enxergam as falhas de conduta. É colocar pontos garantidos no bolso. Nossa rota de hoje é super direta. Vamos passar pelos fundamentos, os 3 pilares essenciais, as faltas do artigo 482, aquelas pegadinhas clássicas da prova, os direitos decisórios e, para fechar, as reversões judiciais. Bora lá? Seção 1. Os fundamentos da justa causa. A palavra de ordem aqui é, sem dúvida, confiança. A justa causa é a penalidade mais extrema que existe no contrato de trabalho, justamente porque ela estilhaça a fidúcia. É aquela boa-fé mútua, sabe? Quando uma conduta descrita no artigo 482 destrói essa base, manter o vínculo fica literalmente insustentável para o empregador. Não é um desentendimento qualquer do dia a dia, é a quebra total do elemento que permite a própria relação existir. Avançando para a seção 2, os 3 pilares essenciais. Para uma demissão dessas parar em pé na justiça, ela tem que se apoiar obrigatoriamente nesses 3 pilares. Pensa num tripé. O primeiro é a gravidade. Um atrasinho de 5 minutos não destrói a confiança de ninguém, certo? O erro precisa ser substancial. O segundo é a imediatidade. A punição tem que vir logo depois que a empresa descobre e apura o fato. Se a chefia descobre, guarda na gaveta e pune meses depois, bom, a justiça entende isso como perdão tácito. E o terceiro, a proporcionalidade. A pena tem que ser do tamanho exato do erro. Se faltar um só desses pilares, o tripé cai e a justa causa é derrubada na hora. Seção 3. As faltas graves do artigo 482. É muito importante gravar o seguinte, o rol do artigo 482 é taxativo. Não dá para inventar a justa causa fora dessa lista. Nesse primeiro grupo, a gente tem a improbidade, que é toda ação desonesta para levar alguma vantagem indevida. Falsificar um atestado, adulterar o ponto, um ato só já basta. Já a desídia é aquele trabalho feito de qualquer jeito repetidas vezes, a negligência crônica. Essa exige paciência e um histórico de advertências para configurar. E temos o abandono de emprego que a jurisprudência já pacificou, 30 dias consecutivos sumido, somado àquela clara intenção de não voltar mais. No segundo grupo, o rigor técnico sobe um pouco. A gente tem a embriaguez habitual ou em serviço. Mas olha o detalhe de jurisprudência. Os tribunais hoje enxergam o alcoolismo como doença, o que geralmente exige um encaminhamento para tratamento antes de qualquer demissão. Temos também a violação de segredo da empresa, como vazar patentes, e aqui vai uma dica que salva pontos. Condenação criminal só dá justa causa se tiver trânsito em julgado, sem chance de recurso. Prisão preventiva não encerra contrato. E por último, a perda da habilitação profissional. Pensa no motorista que perde a CNH por conduta dolosa. Ele simplesmente não tem mais como atuar na empresa. O terceiro grupo trata do comportamento tóxico e de conflitos. A negociação habitual sem permissão é aquele evidente conflito de interesses quando a pessoa concorre com o próprio patrão. Também entram aqui os jogos de azar constantes no ambiente de trabalho e, claro, ofensas físicas ou morais contra colegas ou superiores. Mas prestem muita atenção na exceção. A agressão física é perdoável se e somente se ocorrer em estrita legítima defesa, própria ou de terceiros. Fora desse cenário, qualquer violência física no trabalho é rua na hora. Seção 4. As famosas pegadinhas de prova e comparações de conceitos. Atenção total agora, porque os examinadores adoram brincar com esses conceitos para gerar confusão. Vamos separar cirurgicamente a incontinência de conduta do mau procedimento. A incontinência está sempre amarrada à esfera da moralidade e da sexualidade. Assédios, importunações e atos obscenos entram aqui. Já o mau procedimento funciona como uma categoria coringa, mas residual. É para atitudes irregulares que quebram as regras gerais de convivência, tipo esconder a ferramenta do colega ou agir de má fé, sem necessariamente ter qualquer conotação sexual. Outra duplinha que sempre causa dor de cabeça: indisciplina e insubordinação. A lógica para não errar mais é super direta. Indisciplina é quebrar uma regra geral, aplicável a todo mundo, tipo fumar em local proibido ou não usar o capacete de segurança padrão. Já a insubordinação é o confronto direto, é o ato de desobedecer uma ordem verbal ou escrita dada especificamente por um chefe àquele funcionário. A regra de ouro é: quebrou regra geral? Indisciplina. Ignorou ordem direta do chefe? Insubordinação? Seção 5. Direitos rescisórios. Afinal, para onde vai o dinheiro? Quando a gente analisa o impacto no bolso do trabalhador, nota-se uma verdadeira devastação.
De direitos mantidos só sobra o básico, o saldo de salário dos dias trabalhados naquele mês e as férias vencidas com o terço constitucional. Todo o resto simplesmente evapora. Perde-se aviso prévio, 13º proporcional, direito ao saque do FGTS, a multa de 40% e o acesso ao seguro-desemprego. É exatamente por causa dessa paulada financeira avassaladora que a Justiça do Trabalho é tão, mas tão exigente com as provas que o empregador produz. E mesmo pagando bem pouco nesse cenário, a empresa precisa agir rápido. O prazo cravado para pagar esse restinho de verba é de 10 dias corridos, contados a partir do término do contrato. Atrasou? Paga a multa. E aqui tem um detalhe técnico valiosíssimo para as avaliações. A realização do exame médico demissional não é obrigatória nos casos de desligamento por justa causa. Pouca gente lembra disso. Seção 6. As reversões judiciais. O que acontece quando o processo dá errado? Olha só essa estatística contundente. Cerca de 80% das demissões por justa causa que são ativamente contestadas acabam sendo revertidas nos tribunais. 80%. Esse número gigante evidencia o quanto aplicar a sanção máxima exige domínio absoluto daqueles 3 pilares. Na grande maioria desses casos, a empresa simplesmente não consegue apresentar provas documentais robustas ou pesou a mão e agiu de forma desproporcional. E se a demissão for mal aplicada e o juiz reverter, o cenário vira de cabeça para baixo. A justiça transforma a rescisão numa demissão sem justa causa, obrigando a empresa a pagar todas aquelas verbas rescisórias gigantescas de uma vez só. Além disso, se a acusação original foi grave e sem provas, tipo acusar alguém de roubo, a empresa corre um risco altíssimo de pagar pesadas indenizações por danos morais. E vale lembrar, quem foi demitido tem até 2 anos para ajuizar essa contestação. Então, para a gente amarrar esse raciocínio jurídico de forma definitiva. Imaginem um cenário prático. Um empregado com um histórico absolutamente impecável, 5 anos de casa. Subitamente, ele comete um único e isolado errinho operacional, super pequeno. Diante disso, a empresa tem um respaldo legal para aplicar uma justa causa de cara? A resposta definitiva é um sonoro não. Um erro pequeno exige uma correção pequena, tipo uma advertência verbal ou escrita. Aplicar a justa causa nesse cenário viola frontalmente aquele nosso pilar da proporcionalidade, que é a balança da justiça na CLT. Compreender essa mecânica de proteção e punição é a verdadeira chave para dominar o assunto e mandar muito bem. OAB Descomplicada, ativem o sininho para mais conteúdos de alto rendimento. E eu deixo uma reflexão para vocês. Na prática, será que esse rigor todo protege mais quem trabalha ou quem emprega? Pensem nisso e até a próxima análise.